trago isso muito para a minha vida, porque eu estudava psicologia e eu entrei no mercado de vendas, trabalhava com imóveis em São Paulo, comecei a trabalhar com vendas de imóveis. E as pessoas me perguntavam, nossa, mas vendas, psicologia, não tem nada a ver. Mas para mim era muito claro, eu falava, lógico, tem tudo a ver. Vendas é total emocional. E ao mesmo tempo, logo que eu entrei nesse mercado, eu fiz um treinamento muito parecido com o que eu trabalho hoje, ministrando. E foi um treinamento que fez muita diferença para mim, um treinamento de técnicas de venda, de comunicação, de abordagem, de fechamento. E fez muita diferença e eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Isso há cerca de 8 anos atrás. Eu falei, eu quero fazer isso. E continuei trabalhando com vendas, estudando. Foi aí que eu fui buscar a programação neurolinguística, essa tal de PNL, né, que hoje é muito utilizada na linha da comunicação, de vendas também. Nem sabia que existia um lado mais terapêutico, esse lado do coach, depois que eu vim a descobrir. E comecei a estudar, porque eu queria trabalhar com aquilo. E hoje eu tenho a minha empresa de treinamentos, onde eu ministro os treinamentos na empresa. E hoje eu posso ligar com outra paixão que eu tenho, que é a música. Então lá com meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a aprender na igreja, comecei a tocar violão. Comecei a aprender, aquele molequinho aprendendo a tocar violão, toquei muito na igreja, né? Essa galera aqui, já toquei muito com eles em vários lugares, a gente já tocou em festa, em casamento, em missa, em velório, já tocamos de tudo já. E é verdade o velório, viu? E hoje eu posso ligar essa paixão num evento como esse, que para mim deixa de ser até trabalho, porque eu falo para muita gente que faz muito tempo que eu não tenho mais, sabe aquela síndrome da música do Fantástico? De domingão à noite, quando toca a música do Fantástico, dói o coração. Você fala, meu Deus do céu, segunda. Já vem aquele sofrimento de dentro, né? Fala, meu Deus, mas o final de semana passou tão rápido, a semana demora tanto. E faz anos que eu não tenho essa síndrome. Porque eu estou no domingo, eu já estou falando com o Eltiber, que é meu sócio, como que vai ser a nossa semana, o que a gente precisa fazer, com o que a gente vai falar, e o que a gente precisa preparar. Porque hoje deixou de ser um trabalho, né? Tem até uma frase, se não me engano, do Confúcio, né? Que arrume algo que você gosta de fazer, trabalhe com algo que você goste, e você não vai precisar trabalhar um só dia em sua vida. Eu acho que é bem isso, porque para mim os finais de semana e a semana hoje começam a se misturar, porque eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. E o Steve Jobs, nesse discurso, ele fala muito isso. Talvez você não entenda hoje aonde você vai chegar, mas é importante que você sonhe, que você busque, que você queira conhecer, que você se dê a oportunidade de aprender. Quando você aprende, inclusive o seu cérebro cria novas conexões. Você se torna uma pessoa mais flexível. A programação neurolinguística, para eu contar um pouquinho da história rapidamente para vocês entenderem, como que ela nasceu? Foi um matemático, o Richard Bandler, um americano, que ele decidiu estudar psicologia. Então ele trabalhava com programação de computadores, né? E de repente ele foi estudar psicologia para entender um pouquinho mais da mente humana. Agora imagina um cara que é totalmente, né, razão, 2 mais 2 é 4, ponto, e começa a estudar psicologia, que é subjetivo. Então, depende da pessoa, tem toda uma questão. Ele começou a olhar e falar, isso não está fazendo sentido para mim. Ele resolveu, né, começar a entender um pouco melhor de alguns terapeutas da época, e ele percebeu que alguns terapeutas tinham um sucesso tremendo, eles conseguiam resolver problemas de seus pacientes, seus clientes, em poucas sessões. Eles resolviam problemas de anos, enquanto outros terapeutas, a pessoa ficava 10 anos lá no processo de terapia e nada se resolvia. Só que ele falou, por que os mesmos terapeutas têm sucesso e aqueles que ficam 10 anos são sempre os mesmos? Tem alguma estrutura. E eles começaram, ele se juntou com um professor da universidade, que era o John Grinder, um linguista, especialista no aprendizado de novas línguas e sotaques, trabalhava para a inteligência dos Estados Unidos. E ele falou assim, se juntou com ele e começaram a estudar esses terapeutas, o que eles fazem que dá certo, que eles conseguem ter esse resultado. E começaram a copiar tudo, né? Onde surgiu o processo de modelagem, você modelaram o sucesso de outra pessoa. E começaram a imitar, inclusive, né, um dos terapeutas, ele tinha barba, fumava, e eles começaram a deixar a barba, começaram a fumar muito, porque eles queriam fazer exatamente tudo que o cara fazia. Lógico que depois eles perceberam, falou, a barba não tem nada a ver, o cigarro também não, senão a gente vai morrer de câncer, ele não vai conseguir, né, ajudar ninguém. Mas começaram a ver alguns pontos muito parecidos entre esses terapeutas que tinham sucesso.
E começaram a criar essa estrutura. E depois, isso surgiu, inclusive, eles começaram a estudar pessoas bem-sucedidas na vida e nos negócios. E eles perceberam que a forma como essas pessoas pensam, a forma como essas pessoas se comunicam com o mundo, faz toda a diferença. E começaram a estudar isso, né? E levantaram alguns pontos. Um deles, por exemplo, eles perceberam que as pessoas bem-sucedidas, para elas não existe fracasso. É só feedback. Então, eu vou fazer isso. Desse jeito não deu, então eu vou fazer desse jeito. Não, desse jeito também não deu, então eu vou tentar de outro jeito. E vão tentando até conseguir. Enquanto as pessoas que não tinham sucesso na vida, o que elas fazem? Tentei, tá vendo, não dá certo. Ó céus, ó vida, nada dá certo para mim. Tá vendo, eu sempre falo. E perceberam, falou, como existe essa estrutura diferente de pensamento. E perceberam como que a forma como a gente pensa, isso vai influenciando na nossa vida e nos nossos resultados. Porque a forma como você pensa, ela interfere nas ações que você tem. E as ações que você tem é que determinam se você vai ter sucesso ou não. Porque você pode olhar agora e falar assim, o Steve Jobs largou a faculdade, eu vou largar também. Mas será que o que fez ele ter sucesso foi largar a faculdade? Porque mesmo sem estar matriculado, ele continuou estudando e indo na universidade. Ele só viu que aquele formato não estava se adequando com ele. Mas quantas vezes será que a gente está matriculado na faculdade e a gente não vai? Assina lá para mim, brother. Quebra aquela. E ele foi o contrário, não estou matriculado, mas ia para ter o conhecimento. Então, a forma como pensa. Tem até uma história bem legal do Thomas Edison, né, quando ele inventou a lâmpada.